Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula onde eu vou te ensinar aqui a resolver um problema muito sério na vida de todo estudante. A gente vai usar aqui uma estratégia que eu chamo de simulados da humildade, que vão servir para você resolver um problema muito grave, que é a falta de base de conhecimentos. Acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, todo mundo já presenciou, todo mundo já viveu aquele momento em que você não consegue aprender alguma coisa. E eu que convivo muito com escola, eu escuto muito sobre matemática. Tipo, eu não consigo aprender matemática, eu não sei matemática, eu sou burro, nunca vou aprender. Então, qual é o problema, de quando você não consegue aprender alguma coisa? Quando você não consegue aprender alguma coisa, isso está relacionado à falta de base. O simulado da umidade ele é baseado nisso, na sua construção de base, e ele vai servir como uma espécie de diagnóstico, certo? Então, por que eu criei essa ferramenta e por que eu aplico isso aqui com os meus alunos? Esse simulado da humildade é uma brincadeira, na verdade, ele é um diagnóstico de base. E aí, que história é essa de base? Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente está lá na sala dos professores, falando mal dos alunos, porque a gente se reúne na sala dos professores para falar mal de vocês, o que os professores falam? A fulana é uma aluna muito boa, nossa, ela tem uma base muito boa. Já o Joãozinho, ele é um aluno muito ruim, porque, nossa, ele não tem base de nada. E aí o que acontece? Aquele aluno que não tem base não consegue aprender alguma coisa. Por quê? Quando a gente pensa em teorias do conhecimento, em como a gente constrói nosso conhecimento, você tem que pensar o seguinte, deixa eu até ampliar aqui. O que a gente chama de conhecimento, aquele monte de informações que você tem na tua cabeça, aquilo que faz sentido, aquilo que você compreende, aquilo que tem significado, aquilo tudo é construção. Então, quando você aprende alguma coisa, você não está absorvendo conteúdo e nem absorvendo conhecimento, você está construindo, certo? E aí o que significa essa construção? Significa que você precisa ter uma coisa prévia para aprender uma coisa nova. Guarda isso, anota no teu caderno. Você só aprende uma coisa nova se essa coisa nova se conectar com alguma coisa prévia. O que é essa coisa prévia? É o que a gente chama de base. Então, de repente, você tem problemas lá no teu ensino fundamental 2. Isso quer dizer o quê? Que os seus conhecimentos prévios têm problemas. Se você tem problema nos seus conhecimentos prévios, o que vai acontecer? Você vai ter uma dificuldade em construir conhecimentos novos. É por isso que às vezes você não consegue aprender uma coisa. Se você não sabe matemática hoje, sei lá, na segunda série do ensino médio, é porque provavelmente você não aprendeu matemática na primeira série. E você não aprendeu matemática na primeira série porque alguma coisa faltou no Fundamental 2. E às vezes faltou o Fundamental 2 porque lá no Fundamental 1 você já se enrolou com alguma coisa. Certo? Então, o que são os simulados da humildade? São provas que você vai fazer para justamente verificar quais conhecimentos prévios você não tem. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso usando uma pasta que eu vou te entregar agora de graça, certo? E nessa pastinha eu deixei para você umas provinhas muito especiais. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou abrir aqui no Google Drive, você vai ter acesso a isso aqui. Em algum lugar aqui vai ter um link para você baixar isso. E aqui, olha só, eu deixei para você algumas provas do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano do fundamental. Certo? Quarto e quinto ano são provinhas de português e matemática dos bebezinhos, das criancinhas lá do Fundamental 1. Sexto, sétimo, oitavo e nono são as crianças do Fundamental 2. E eu ainda deixei para você aqui as provinhas do Enseja também, do Fundamental. O que você vai fazer com isso? Quando você vem aqui, você vai pegar uma prova do quarto aninho, certo? O que é uma prova do quarto ano? É uma prova de matemática, uma prova de português das criancinhas pequenininhas assim, que ainda fazem xixi na cama de matemática e português. Aí o que vai acontecer? Quando você se depara com uma questão dessas, então digamos que você vai fazer uma prova do quarto ano de matemática. Nessa prova do quarto ano de matemática, o que tem aqui? Matemática básica, certo? E aí, supostamente, você deveria saber isso aqui. Imagina que quando você fizer essa prova, imagine que você está fazendo essa prova do lado de uma criancinha dela, que ela te olhou assim desconfiada e você vai fazer a prova para competir com ela.
você se garante que você ia se dá melhor do que essa criança? Imagina, essa criança do quarto ano está estudando aquela matemática por esses dias, então ela está com tudo afiado no cérebro. Você não, você já é mais velho e você com certeza já viu isso aqui há muito mais tempo. Agora, você daria conta, né, de competir com essa criança e tirar uma nota melhor que ela? Quem sabe, né, não bate uma insegurança. É por isso que o nome desse troço é simulado da humildade. É para você baixar a cabeça e, na humildade, reconhecer o que você não sabe. Então, qual que é a consequência dessa experiência de você se deparar com uma prova do quarto, do quinto ano de português, matemática, aí lá no sexto ano você vai ter provinhas de ciências e humanas. O que acontece com você quando você se submete a isso? Você se submete à sua ignorância, você é obrigado a encarar o que você não sabe. E quando você pega uma prova do sexto ano e você erra uma questão de ciências básicas, cara, isso maltrata teu coração. Isso te obriga a voltar para trás, isso te obriga a olhar para cá, para os conhecimentos prévios que você não tem. E aí o que vai acontecer então? Ao colocar os simulados da humildade na sua rotina de estudos, você de vez em quando vai encarar essas bases que você não construiu. E aí você vai ter que tomar alguma coisa, né? Você vai ter que tomar uma providência em relação a isso. Então, o que é o simulado da humildade? O simulado da humildade é um momento da sua rotina de estudos que pode acontecer naquele dia que você tem mais livre, pode acontecer no sábado, no domingo, pode acontecer várias vezes por semana ou só uma vez por semana, pode aparecer, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, não sei. Você que vai dizer. Mas o fato é, você tem que fazer isso, certo? Isso aqui eu estou falando para você que está no ensino médio, eu estou falando para você que está no cursinho, eu estou falando para você que está pensando em concurso público, porque essas bases aqui que eu estou falando são as bases de conhecimentos prévios básicos que todo mundo deveria ter e que às vezes não tem. Então, se você tem uma dificuldade muito grande em cálculo lá no ensino superior, talvez seja por causa disso. Se você tem dificuldade em entender conceitos científicos lá, né, no cursinho, é porque você não tem uma base. Então, para que serve esse simulado da humildade? Você vai colocar ele na sua rotina de estudos, certo? E aí você vai, lá na sua rotina, estabelecer um momento, certo? Vamos pegar aqui um melhor momento para você fazer essa pausa e verificar as raízes do seu conhecimento, certo? Você vai escolher esse melhor momento, aí você vai aplicar para você mesmo um simulado da humildade. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar uma prova dessas que eu estou te entregando, tá? Você vem aqui nesse drive e eu te recomendo fazer o quê? Começa de baixo, tá? Começa encarando as provinhas do quarto ano, aí faz as provinhas do quinto, faz as provinhas do sexto. Na medida que você vai avançando, você chega aqui no ensejo, certo? Tenta colocar isso aqui como uma meta para você fazer ao longo do teu primeiro percurso. Como assim primeiro percurso? Você vai pegar esse melhor momento para aplicar os simulados da humildade, e isso aqui você pode fazer em meia hora, 1 hora, 2 horas, o tempo que você achar necessário, você faz o que der no tempo que der, né? Mas qual que é o melhor momento também? No início da jornada. Como assim início da jornada? Digamos que você está estudando para Enem. O Enem vai ser lá em novembro. Você tem que aplicar o simulado da humildade até mais ou menos abril, até metade do ano. Por quê? Isso aqui você tem que fazer logo, o quanto antes, para descobrir de uma vez por todas, o mais rápido possível, quais são os seus problemas de base. Né? Não adianta você descobrir em outubro que você não sabe matemática básica. Né? Você tem que descobrir isso o mais cedo possível para resolver isso, certo? Então, de novo, por que você, né, que está no ensino médio, no cursinho, você que está adulto, estudando para concurso, por que você iria encarar uma provinha do quarto aninho? Por que você iria encarar uma provinha dessas? Porque quando você faz isso, você se vê diante daquilo que você não sabe e não sabe que não sabe. Esse que é o grande pulo do gato aqui. Então, ao fazer o simulado da humildade, você faz um diagnóstico dos conhecimentos prévios de base que você não sabe e que você nem tinha consciência de que não sabia. Agora que você tem consciência, agora que você fez o seu diagnóstico, o que você tem que fazer aqui? Você tem que trabalhar numa solução, certo? E aí, fazendo isso, você vai perceber por que é que você não consegue aprender um conteúdo. A partir do momento que você volta lá para trás e aprende um conteúdo básico, aí sim, desse básico, tá? Deixa eu até escrever isso. Ó.
Desse básico, somente com esse básico, você consegue aprender o complexo. Qual é o erro de muita gente? É tentar insistir em aprender uma coisa complexa sem saber o básico. Ah, eu quero aprender matemática complexa e eu não sei direito nem matemática básica, é claro que você não vai aprender. Se você quiser aprender aquela biologia mais complexa, você vai ter que aprender aquela biologia mais básica, ciências básicas, certo? É assim com qualquer coisa. Lembra, todo o teu conhecimento é construído. E aí, para você construir as coisas, você tem que ir de degrau em degrau. Né? Você tem que montar uma base de conhecimento. Então, isso aqui tudo é conhecimento. Com esse conhecimento básico, você consegue acessar conhecimentos de mais alto nível, certo? E aí você consegue depois acessar outro conhecimento de mais alto nível e assim por diante. É por isso, por exemplo, né, que a gente tem essa sensação, quando a gente é professor, uma sensação muito angustiante de não conseguir ensinar uma coisa para alguém, né? Porque você percebe que esse alguém que não consegue aprender não tem uma base. Então, se eu vou dar aula de genética, por exemplo, mendeliana, para um aluno na primeira série do ensino médio, e eu percebo que esse aluno não sabe o básico do básico de citogenética, de núcleo, de DNA, de meiose, eu sei que nem adianta eu tentar ensinar, porque provavelmente ele não vai aprender, certo? Por quê? Eu vou ensinar uma coisa para ele que não vai ter sentido nem significado. Enquanto professor, o que eu sou obrigado a fazer nessas horas? Eu sou obrigado a voltar, a revisar, a resgatar conteúdos. Para quê? Para primeiro construir essa base com esse aluno, para só depois entregar para ele o complexo, certo? Então, pensa nisso você também. Quando você não consegue acessar um conhecimento profundo, complexo, é porque falta antes acessar um conhecimento prévio, tá? Guarda isso como uma das coisas mais importantes para a tua rotina. Você precisa de conhecimentos prévios para aprender conhecimentos novos, tá bom? E um jeito muito simples de fazer isso é aplicando o simulado da humildade. Você vai fazer isso aqui na hora que você puder, no dia que você puder, mas você tem que fazer, certo? O que eu te recomendo? Eu recomendo que você reserve um horário na tua semana para que você faça isso sem falta, para que você faça isso como parte de uma rotina sua, né? Uma rotina inclusive de humildade para você encarar os seus problemas. Vai chegar uma hora que essas provinhas aqui vão acabar. E aí você já pode considerar que você viu tudo o que precisava. Ou então, você pode buscar outras bases, outros fundamentos, certo? Eu coloquei aqui para você conteúdos de ensino médio, né? Na verdade, ensino fundamental 1 e 2, para você trabalhar conteúdos do ensino médio. Se você está pensando em concurso, tenta pensar no basicão do basicão daquilo que você teria que saber antes de iniciar, inclusive, uma rotina de estudo para concurso, tá bom? Então, o simulado da humildade, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para você subir teu nível a partir do momento que você se permite ter esse nível, né? Como é que eu vou subir meu nível se eu nem sei em que nível eu estou? Entende? Então, eu te recomendo isso. Isso aqui é uma coisa que eu já vi com, né, os meus alunos de pré-vestibular, principalmente, especialmente na área de física e matemática, certo? Aqueles alunos que tiveram ótimos resultados, eles tiveram a humildade de, primeiro, olhar para trás, encarar o que eles não sabiam, aprender o que eles não sabiam, para só daí aprender o que caía na prova. Né? Então aqui também tem outra coisa. Para você que está pensando em concurso, vestibular, Enem, você às vezes está muito bitolado pensando só em aprender o que cai na prova. Só que às vezes o que não cai na prova é necessário para você aprender o que cai na prova. Certo? É um movimento muito doido que tem de vai e volta e que às vezes você ignora. Né? Então, às vezes você aprendeu em algum lugar por aí que você só tem que estudar através de resolução de exercícios da tua banca e que você só vai estudar o que cai na prova. E às vezes você tem que pensar nisso. Né? O conhecimento que você vai adquirir depende de coisas que vieram antes e que às vezes não caem na sua prova, mas que vão te ajudar a encarar essa prova. Tá bom? Então, seja humilde, encare a sua ignorância, aprenda com isso, cresça com isso, se desenvolva com isso. Beleza? Então, se você gostou da ideia, deixe um comentário, deixe uma sugestão de como você acha que é possível melhorar essa métrica, esse sistema, e me diz aí se você já é agora também um estudante da humildade, tá bom? Seja humilde, encare o que você não sabe e cresça com isso, tá bom? Bons estudos, muita aprendizagem e bom trabalho para você.